É verdade que o Palmeiras vai ganhar mais da Puma do que o Flamengo com a Adidas? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e conta também que o São Paulo pegou bode total do Botafogo e pode levar uma das questões à FIFA. Preciso te atualizar a respeito do Palmeiras, com dívidas com a Crefisa despencando, a tendência é que elas deixem de existir nos próximos meses. Já Júnior Santos, que foi alvo de propostas e sondagens de clubes grandes do futebol brasileiro, é o titular com o menor salário do meio para frente. Bora te atualizar também a respeito de Marlon Freitas. O volante pediu ao Botafogo para ser negociado. Vou trazer bastidores importantes desse tema. O grande interessado é o Vasco da Gama. Falo também sobre a estreia dos times em Libertadores e Sul-Americana e os brasileiros não deixaram uma boa impressão, com um destaque negativo para o Corinthians. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa que te dá o maior bônus do mercado, são até R$800 de bônus de boas-vindas. Bora mostrar as partidas dessa quarta-feira por Libertadores da América. Colocando na tela os jogos dos brasileiros, o Botafogo recebe o Júnior Barranquilla, para mim é favorito. O Fluminense visita o Alianza Lima, também acho que vai dar Flu. Tem ainda São Lourenço e Palmeiras. Confronto equilibrado, especialmente porque o Palmeiras deixou 7 atletas titulares no Brasil, nem viajaram para a Argentina de olho na final do Campeonato Paulista. Para mim dá empate. E você? Curte dar seus pitacos, manja de futebol? Vem se divertir comigo na Aposta Real, o link está no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar a R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação da manhã dessa quarta-feira, o Braga de Portugal anunciou a saída do técnico Arthur Jorge, português de 52 anos de idade, que inclusive já havia embarcado nessa terça-feira rumo ao Rio de Janeiro, onde vai se assinar o contrato e ser apresentado como novo comandante do Fogão. Já que falei sobre treinador, preciso destacar a grande fase de André Jardine, ex-treinador do São Paulo. Ele está arrebentando à frente do América do México. Nessa terça-feira, a vitória por 4-0 contra o New England Revolution, lá nos Estados Unidos, no jogo de ida das quartas de final da Conca Champions, a Libertadores da América dos caras. O América foi aos Estados Unidos e fez 4-0 no jogo de ida, vai poder perder por até 3 gols para chegar à semifinal. O América do Jardine, que já foi campeão do torneio Apertura, é líder do torneio Clausura, recorde de pontos na atual temporada e 75,5% de aproveitamento dos pontos. Imprensa e torcida mexicana estão encantados com o trabalho do Jardine, fazendo uma série de comparações às seleções brasileiras históricas por conta da forma como a América tem se comportado. Para completar o giro de notícias, contar que 4 times da Série B estão de olho no volante Albert, mais um que deve deixar o Nova Iguaçu em meio a um desmanche pelo time que vai muito bem no Campeonato Carioca. E a saideira do giro de notícias, João Vitor, zagueiro que foi importante no acesso do Vitória da Série B para a Série A no ano passado, também deve jogar a segunda divisão do futebol brasileiro. Mirassol, Ituano, Vila Nova e Paysandu são os principais interessados. Informação que eu recebi é que o zagueiro do Vitória tem negociações avançadas para atuar pelo Mirassol na segunda divisão. Bora falar agora sobre o desempenho dos brasileiros no início da fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana. 4 times entraram em campo nessa terça-feira e só um venceu. O Atlético Paranaense fez 4-1 num Ameliano, time paraguaio de pouquíssima tradição, um passeio do Furacão, enorme facilidade para vencer mesmo atuando com 3 zagueiros, opção do Cuca de última hora. O Atlético Paranaense estreou com o pé direito. Já o Flamengo na Libertadores da América empatou em 1-1 com o Milionários. Ele até saiu na frente com o gol do Pedro no início do segundo tempo, lance que resultou na expulsão de um jogador do Milionários. Mesmo com 1 a menos, o time colombiano conseguiu o gol do empate, faltando 10 minutos para acabar o jogo. O Daniel Ruiz empatou após cruzamento da direita. O Pulgar tomou um drible desconcertante nesse lance.
primeiro gol sofrido pelo time principal do Flamengo na temporada. Já o Grêmio tomou 2-0 do Strongest na altitude. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Strongest. Quero contar ainda que na Sul-Americana o Internacional ficou no 0-0 com o Belgrano na Argentina. Confesso que me decepcionei com o Internacional. Achei que o Inter passaria o carro em relação ao adversário. O Corinthians ficou no 1-1 contra o Racing do Uruguai. Yuri Alberto abriu o placar. O time uruguaio chegou a empatar em 1-1. O gol foi anulado. Pouco tempo depois saiu o gol, aí sim, do 1-1, marcado pelo Alanis. Atuação muito fraca do Corinthians, que teve um baita tempo para se preparar, para se recuperar, especialmente depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista. E o que o Corinthians mostrou ontem, sob o comando de Antônio Oliveira, não muda nada em relação ao que era praticado pelo Mano Menezes. O torcedor está revoltado com o desempenho do Corinthians, grupo que tem o Argentino Júnior como grande candidato e adversário do Corinthians. Seria importante fazer os 3 pontos fora de casa, algo que o Timão não conseguia. Bora te atualizar agora sobre uma curiosidade envolvendo o Strongest, time boliviano que costuma ser traiçoeiro aos brasileiros. Nessa terça-feira, depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio, o Strongest completou 11 anos sem perder dentro de casa contra times brasileiros. Nesse período foram 7 vitórias e 2 empates, 9 jogos de invencibilidade. E os derrotados os mais variados. O Strongest ganhou do São Paulo, do Atlético Paranaense, do Internacional, do Santos, do Fluminense e do Grêmio, com um detalhe importante: vitória contra o Fluminense na temporada passada, na Libertadores, torneio que terminou com o Flu campeão. Só para arrematar, a vitória mais acachapante do Strongest nesses confrontos com brasileiros durante 11 anos de invencibilidade se deu no ano de 2022, quando o Strongest fez 5-0 no Atlético Paranaense. Hora de informação exclusiva: Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi só a gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores, com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco, mas ele teria 3 anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1 ano e meio. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. A proposta do Vasco é a seguinte: 2 milhões de reais por empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra se o Marlon Freitas entrar em campo por 5 partidas. É muito natural que o Marlon cumpra esses 5 jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas. O pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com um papel importante, e apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais. Apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu, segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras e a dívida alviverde com a Crefisa, mais especificamente com a Leila Pereira. Ela diminuiu mais um pouco nos 2 primeiros meses de 2024. Só para lembrar, especialmente nos anos de 21 e 22, a Leila Pereira emprestou bastante dinheiro para que o Palmeiras fosse ao mercado buscar reforços. Essa dívida já bateu próxima de 200 milhões de reais e a última atualização é de apenas 23 milhões de reais. Só para lembrar, na virada de a dívida hoje é de 21 milhões de reais, desculpa. Ela termina a temporada de 23 para 24 em 25 milhões de reais, cai para 23 milhões no mês de janeiro e encerra o mês de fevereiro em 21 milhões de reais. Foram 4 milhões de redução nos 2 primeiros meses do ano. O Palmeiras divulgou nos últimos dias um balanço referente aos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro de 2024. Números espetaculares. Além dessa redução da dívida com a Crefisa, o Verdão conseguiu um superávit de quase 47 milhões de reais, ou seja, entre despesas e receitas sobraram 47 milhões. Esses números foram muito impactados pelas vendas do Kevin e do Arthur, transferências que garantiram 106 milhões de reais ao Verdão. Dessa maneira, com bastante dinheiro,
Palmeiras conseguiu acumular receitas de 192 milhões de reais em apenas 2 meses. Tem clube grande do futebol brasileiro que precisa de quase todo um ano para faturar 192 milhões. O número orçado para esses 2 primeiros meses de 2024 era de 128 milhões, Palmeiras sobrando em relação àquilo que havia sido planejado. Até por conta disso, o fluxo de caixa do Palmeiras deu uma bela melhorada e superou os 79 milhões de reais no mês de fevereiro. Para arrematar sobre o Verdão, além das dívidas com a Crefisa que diminuíram, o Palmeiras também conseguiu reduzir as dívidas bancárias, que era uma preocupação do Conselho Deliberativo. As dívidas eram de quase 73 milhões de reais na virada do ano e caíram para 56 milhões de reais. Bora falar agora sobre Júnior Santos. O atacante do Botafogo é dono do menor salário entre os jogadores mais importantes do meio para frente. E olha que o Júnior Santos tem sido absolutamente decisivo na temporada de 2024. O cara tem 16 jogos, 13 gols e 2 assistências. Ninguém tem jogado mais bola do que ele. Nos últimos 5 jogos foram incríveis 10 gols marcados. Pois bem, o Júnior Santos segue com o mesmo salário que ele recebia quando foi contratado. No último domingo completou-se um ano desde a chegada dele. O problema é que quando ele chega com papel de bem longe de ser protagonista. E hoje o cara é o grande craque do time, é o nome do time, pelo menos nesse momento. E recebe muito menos do que o Tiquinho Soares, do que o Luiz Henrique, do que o Jefinho e do que o Savarino. O Botafogo até cogitou, sinalizou a possibilidade de um reajuste salarial, mas essa discussão foi encerrada. E olha que o atleta já recebeu proposta oficial do Grêmio e sondagens do Palmeiras e do Corinthians. É bom que os dirigentes do Botafogo abram o olho e valorizem o atleta que tem dado enorme receita e resultado dentro de campo, para não correr o risco de vê-lo sair do clube para um outro rival. Quero falar agora sobre detalhes do acordo do Flamengo com a Adidas. Não há um acordo assinado, mas está tudo muito bem encaminhado para que a Adidas tenha um contrato renovado em relação ao fornecimento de material esportivo do rubro-negro. O contrato atual se encerra em dezembro de 25, mas ele deve ser estendido no mínimo até dezembro de 28, com a possibilidade de conclusão em dezembro de 29. A grande mudança nesse contrato diz respeito ao valor fixo garantido. As receitas do Flamengo com a Adidas, elas são todas em cima do número de camisas vendidas, royalties de 35%, ou seja, cada camisa que você compra do Flamengo, 35% do valor vai para o Flamengo. O rubro-negro tem estimado uma receita anual de 69 milhões de reais. De qualquer forma, tinha um valor fixo garantido de 25 milhões de reais. Com o novo contrato, esse valor fixo passa para 44 milhões. Então, se acontecer de poucas camisas serem vendidas, o Flamengo terá no mínimo garantidos 44 milhões de reais. Vi bastante gente dizendo, poxa, então quer dizer que o Flamengo vai receber menos do que o Palmeiras? O Palmeiras fechou a renovação do contrato com a Adidas, com a Puma, para ganhar algo na casa dos 50 milhões de reais. Só algumas observações. Os 50 milhões que o Palmeiras divulga incluem também todas as peças, algumas centenas de peças que são enviadas para o clube para treinos e jogos dos times profissionais, da base, do masculino e do feminino. O Flamengo não contabiliza essas peças, até porque elas não se transformam em dinheiro quando o Flamengo divulga que estima faturar 69 milhões de reais por ano. Ou seja, o Fla seguirá ganhando mais do que o Palmeiras, embora dê para imaginar que a distância possa diminuir a partir do momento em que a Puma reajusta seus pagamentos em 20%. O Flamengo segue sendo aquele com maior faturamento com o fornecedor de material esportivo. Além desse valor fixo garantido ter aumentado, o Flamengo também conseguiu um percentual maior de royalties em camisas e outros produtos que não são da linha de futebol especificamente. Só para arrematar, depois do empate 1 com o Milionários, Marcos Braz foi perguntado sobre a possibilidade de contratação de um lateral esquerdo e a resposta dele foi, abre aspas, o Flamengo sempre monitora alguns jogadores, não necessariamente nessa posição, mas em todas as posições, fecha aspas. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está revoltado com o Botafogo. E motivos não faltam, o último deles curioso. O São Paulo cogita ir à FIFA contra o Botafogo por conta de uma eventual subvalorização do Lucas Perry. Só para lembrar, o Perry, goleiro do São Paulo, foi negociado com o Botafogo e o tricolor ficou com 18,3% do valor de uma venda futura, quase 20%, um quinto do valor da negociação. O problema é que o Botafogo repassou o Perry
para o Lyon, dois clubes do grupo do John Textor, por apenas 3.250.000 euros. São Paulo imaginava que essas cifras gerariam próximas a 10 milhões de euros. Afinal de contas, o Perry era um dos principais goleiros do futebol por aqui e cotado para defender a seleção nacional. Diante desse valor pequeno, o São Paulo entende que possa ter havido uma manobra entre clubes do Textor para diminuir o repasse ao São Paulo. Importante lembrar que esse repasse de 18,3% ainda não foi feito, apesar de o negócio do Perry com o Lyon ter sido concluído no mês de dezembro. Então, diante desse cenário, com não pagamento desse repasse e com um valor muito abaixo daquilo que o São Paulo imagina ser o valor natural, o Tricolor cogita entrar com uma ação na FIFA. Só para arrematar, só um detalhe importante, essa informação sobre a subvalorização e a chance de entrar na FIFA, essa informação foi divulgada pelo UOL. Só para completar, o São Paulo ainda deve, ou melhor, o Botafogo ainda deve ao São Paulo pelo Tietê 3.700.000 reais. E para arrematar de vez a confusão entre os clubes, o Tricolor anunciou nas últimas horas que vai recorrer, vai à justiça em todas as esferas, STJD, civil e criminal contra John Textor, depois de o dono da SAF do Botafogo afirmar que houve manipulação de resultado por parte de 5 jogadores do São Paulo naquela vitória do Palmeiras por 5-0 no ano passado. Quero fechar o vídeo para falar sobre Felipe Coutinho e a chance de o jogador ex-seleção brasileira virar reforço do Vasco a partir da metade do ano. Notícia trazida pelo jornalista Wilson Pimentel dá conta de que o Vasco tenta contratar o Coutinho desde janeiro. Negociações que teriam sido iniciadas pelo Alexandre Matos, diretor executivo de futebol que já nem está mais no Cruz Maltino. Em meio a essas conversas, muitas idas e vindas, num primeiro momento o Coutinho havia afirmado que daria preferência a voltar para a Europa, ele está jogando no Catar. Em meio a esse contexto, não apareceram propostas interessantes da Europa, o único que se prontificou a contratá-lo foi o Olympiacos, mas considerou o valor salarial de 3,5 milhões mensais muito altos. Diante desse cenário, sem propostas para voltar para a Europa, o Coutinho cogitaria jogar no Vasco da Gama. Só que é nesse contexto também que a Aimé Coutinho, a esposa dele, teria descartado a vinda ao Brasil. Além de tudo isso, tem o mais importante, como o Vasco vai garantir, com a ajuda da 777, o pagamento de um salário astronômico ao Coutinho. Óbvio que ele não vai ganhar 3,5 milhões de reais no Brasil, seja no Vasco ou em qualquer outro clube, mas que o Coutinho exija pelo menos 1,5 milhão de reais mensais. Vocês acham que a 777 vai fazer o pagamento desse valor por um atleta que não vai ter garantia de revenda? Pelo contrário, chance de revender o Coutinho é nenhuma. E a 777 tem sido extremamente rígida em relação aos investimentos que têm sido feitos, quase todos em que ela espera um retorno financeiro com venda no futuro. E aí, só para completar, contei para vocês nos últimos dias que a 777 perdeu o Carlinhos pro Flamengo por causa de 3,2 milhões, grana que precisaria ser paga à vista. Diante desse cenário, estou descartando qualquer chance de o Felipe Coutinho, mesmo diante da relação que ele tem com o clube, e isso é inegável, de o Coutinho ser contratado pelo Vasco na metade do ano. E você pensa diferente? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!